Nesta reta final de campeonato, a gente vai fazer um vídeo mostrando todos os motivos que você tem para acreditar na permanência do Sport Clube Vitória, tanto na parte da fé, quanto na parte do desempenho, quanto na parte concreta mesmo dos números estatísticos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, joga pra cima, toca no gostei, aperta no hypar, comenta aí e, claro, manda pra geral. Lembrando que este vídeo tem oferecimento da GoCase, você usa o cupom Gol Vitória, você compra os produtos de muita qualidade, vai fazer um Rios novo. Chegaram novos produtos aqui da GoCase de qualidade demais, né, Paulo? Vamos lá, a gente tem algumas coisas para falar. Obviamente passa pela torcida, mas passa pelo campo também, né? Exatamente, esse vídeo aqui, antes que apareçam alguns torcedores que queiram ser engenheiros de obra pronta futuramente, vocês falaram isso, mas foi desse jeito, não foi daquele jeito. Esse vídeo é para quem é torcedor do Vitória de verdade e não larga a toalha de forma alguma. Aqui é para o torcedor do Vitória que passou pelo calvário da Série C, passou pela instabilidade do início do Campeonato Baiano do Nordeste do ano passado e que ficou com medo de cair novamente para a Série C, esteve durante toda a Série B lutando até o título. Então esse vídeo é para você, torcedor, que possa ser que neste momento está ali desencorajado por algum motivo, o Vitória vence, não consegue sair tanto da zona de abaixamento, fica mesmo no número de pontos, e é isso o campeonato inteiro. Então o vídeo é pra você que não desiste, porque o Vitória é isso, o Vitória é pra quem não desiste, é pra quem acredita até o fim. Vamos começar assim, vamos falar de uma parte concreta e depois da parte da fé, da atmosfera. Começando, que caso vocês não saibam, o Vitória hoje é o 7º lugar na média de ocupação. E a gente está falando de um clube que desde a primeira rodada briga para não cair. O Vitória está em 7º na média de ocupação, com 71,5% na frente de Atlético Goianiense, Flamengo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo. O Inter eu vou desconsiderar porque muito tempo acabou não jogando no Beira-Rio. Fortaleza, Fluminense, o Grêmio também vou desconsiderar, RB Bragantino, Juventude e Cuiabá. O Vitória tem uma média de 71% da ocupação do estádio Manuel Barradas. Então, Paulo, aqui é o primeiro grande ponto que a gente tem que acreditar que é a nossa torcida. Eu vou trazer outros fatos também com relação a isso, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. Todo mundo sabe que nos últimos 2 anos o Sport Clube Vitória se tornou o que se tornou, se recuperou dessa forma por conta da torcida do Vitória. Pode parecer que não, mas a gente fala no modo geral, todos nós torcedores do Vitória, você que está assistindo esse vídeo, temos um papel fundamental. Não à toa que a gente está falando de um time que não brigou pelo G6 o campeonato inteiro. A gente está falando de um time que não almejou Sul-Americana até o momento no Campeonato Brasileiro. E a gente está falando de um time que, desde a primeira rodada, está brigando pelas zonas de rebaixamento. O Vitória não chegou em nenhum momento a brigar pelo G6, não chegou em nenhum momento a brigar pela Sul-Americana. O Vitória faz um campeonato de zonas de rebaixamento, 15º, zona de rebaixamento, 15º, o campeonato inteiro, e a torcida ainda assim, mesmo sabendo que é um ano atípico, que é um ano que foi prometido ali um campeonato um pouco mais estável, um pouco mais tranquilo, e o Vitória vem nessa pendenga brigando pela permanência na Série A, e a torcida tem feito festa, a torcida não abandonou. O Vitória entrou em campo contra o Red Bull Bragantino em 18º do Campeonato Brasileiro, um jogo que era praticamente vida ou morte. Se o Vitória perde aquele jogo, praticamente daria adeus a essa luta pela permanência, e a torcida foi 25 mil torcedores, tirando os 3 mil do adversário, só ficaram faltando 2 mil da torcida do Vitória para encher o Barradão inteiro dentro da nossa parte. Então isso mostra que a nossa torcida é fundamental. Jogos como o Red Bull Bragantino, onde o gol não saía primeiro tempo um pouco abaixo e a gente foi naquela toada, a torcida abraçou, foi no escanteio, voltou aquela atmosfera e aí a gente conseguiu fazer 1-0. Então, para mim já é o principal ponto. A nossa torcida é diferenciada e todo mundo sabe disso. Fluminense não manda Thiago Silva a campo contra o Atlético Paranaense dentro de casa, porque sabe que o jogo contra o Vitória é uma final também. Todo mundo sabe a dificuldade que é jogar no Barradão. E a nossa torcida faz a diferença. E tem um detalhe, só para relembrar um pouco, porque essa questão de torcida às vezes é muito subjetiva, mas a gente teve ao longo do ano diversos casos. Abel Ferreira, não pude bater palma porque sou do Palmeiras, mas particularmente gostei do ambiente. Achei um lugar simpático, bonito, com torcida vibrante. Parabéns ao Vitória pela excelente atmosfera que criou. Depois de Abel Ferreira, a gente teve um tal de Tite, não sei se vocês conhecem, um cara que talvez seja conhecido aí no futebol brasileiro, o Barradão pulsa, e ele falou o seguinte: tenho 63 anos, é a primeira vez que ganho no Vitória, que não deveria ganhar, deveria empatar, se Leonardo faz a falta, mas tudo bem. Não lembro de ter vencido aqui com Corinthians, Inter, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Caetano. A energia aqui pulsa, o Barradão pulsa, o torcedor passa uma força muito grande
que nós sentimos quando jogamos em casa. Tá pensando que acabou? Não acabou, não. Teve jogador também. Exatamente, teve jogador, um tal de Bolasie, um cara que jogou Premier League. Ele fez um vídeo e de acordo com a matéria aqui da Itatiaia, se derreteu pelo Barradão antes de entrar aqui em campo, tá? Vejam o quão incrível é esse estádio. Uma das melhores atmosferas no Brasil, escreveu o ponto enquanto descia a rampa que caracteriza o Barradão e mostrava toda a estrutura do Vitória. Aqui o vídeo que ele fez. E tem mais, não acabou não, tá pensando que foi ele? Tem mais. Teve dono de time também que elogiou a Vitória, que foi o tal de John Textor. Então, assim, a gente sempre vê essa questão, essa até discussão, às vezes até besta, né? De torcida como algo subjetivo, mas ao longo do ano, a gente está mostrando um fato. O Barradão é diferente, o Brasil todo tá vendo isso. A surpreendente mensagem de John Textor, a torcida do Vitória, após, infelizmente, o Botafogo ganhar. Grande vitória, jogo difícil, respeito, cidade linda e uma das melhores torcidas que já vi no futebol, disse o dono do líder do campeonato. Então, se alguém tem dúvida que o Barradão é um trunfo, eu acho que depois de todos esses fatos, porque aqui eu não estou trazendo opinião, estou trazendo fatos. E dentro desses fatos, a gente tem totais condições de fazer o nosso dever de casa contra Fluminense, contra Corinthians, contra Fortaleza e contra Grêmio. São jogos difíceis, mas o Barradão, como o próprio Tite disse, pulsa. Lembrando que você está aqui no Canto Rubro-Negro, no oferecimento da Volt Sport, estamos juntos, acesse a loja Sou Negou e garanta sua camisa da Volt. Por algum motivo apareceu só Paulo ali, rapaz, não sei o que aconteceu não, mas enfim, acesse a loja Sou Negou, aí eu aqui, e garanta sua camisa da Volt. Vamos agora para um fato mais... O fato concreto é redundância, mas a gente também tem que se apegar nisso daqui, ó. O Vitória no retorno já ultrapassou a quantidade de pontos que fez no primeiro turno. Isso é inacreditável. O Vitória, que fez realmente o primeiro turno muito ruim, é o oitavo do retorno, com 51,52% de aproveitamento. E a gente estava olhando aqui no off, eu e Paulo, que com esse aproveitamento o Vitória não só escapa, como escapa com antecedência. Olha só que coisa. Claro, se você considerar só o segundo turno, é claro que para mim a briga vai ser até o final. Mas a gente tem aqui um aproveitamento de 51%, que seria suficiente para o Vitória escapar, né, Paulo? Exatamente. Hoje, a média do 16º, que curiosamente também é o Vitória, é de 35%. No final do campeonato, um time que tem uma média de 35%, ele chega a 40, 41 pontos. Ou seja, o Vitória está bem acima dessa média. Se o Vitória conseguir manter esse aproveitamento de 51%, eu vou além. Até que caia um pouco, que a gente espera que não aconteça, mas até que caia para 45, 47, 48, a tendência é que o Vitória ainda assim permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nosso papel aqui não é dizer que por conta desses 11 jogos o Vitória já está na Série A. Não, há uma briga muito grande pela frente, times podem se recuperar, times podem cair de produção, mas se a gente quer realmente acreditar, o Vitória também no segundo turno nos faz acreditar. A gente não está tirando aqui fé ou argumentos do nada. A nossa torcida, a gente trouxe o que a gente acha, mas temos 4 profissionais fora a Bahia que falaram a mesma coisa que estamos falando aqui. A gente tem jogos que comprovam isso, os Bavis, jogos contra o Juventude dentro de casa, agora contra o Red Bull Bragantino e vários outros que a gente conseguiu com a força da torcida vencer. E aqui o nosso segundo turno também mostra que não há por que se desesperar e não há por que deixar de ter fé, deixar de acreditar, porque a Vitória tem 51% hoje, muito acima da meta de corte, que é, né, um 16º. Então, vale salientar. E há outro além também, Léo, além do Vitória, olha lá embaixo, dos 16º, 17º, olha quantos times que estão abaixo da gente, que estão na briga. Atlético Paranaense é o 20º, Bragantino é o 19º, Cuiabá o 18º, a gente tem Criciúma, Juventude, Corinthians, praticamente todos os times que estão brigando atrás da gente. O único que está acima é o Fluminense. De resto, todos os outros que estão brigando pela permanência estão abaixo da gente, então isso é um motivo mais do que suficiente para acreditar. E tem um detalhe, tá na nossa frente, mas se o Vitória der 0-0 no Fluminense sábado, tadã! O Vitória passa o Fluminense na tabela do retorno. É claro que muita gente vai falar, mas o que importa é a tabela geral. E a tabela geral também te dá motivos para acreditar. E eu vou te mostrar aqui e vou te provar. E vou te provar da seguinte forma. Se você pega o recorte recente, olha aqui, ó, esses pontinhos. Do 6º para baixo, apenas o Internacional tem um recorte melhor nos últimos 5 jogos. O Internacional fez 13 de 15 e depois dele, o Vitória é o melhor. O Vitória fez 10 pontos de 15 e eu quero pontuar também que desses 10 de 15, a gente poderia até ter feito mais contra Galo e até contra o próprio Inter, se não vacilasse tanto. Então, até quando o Vitória não venceu o seu jogo,
Em termos de desempenho, pelo menos em algum momento da partida, apesar de concordar que ambos os primeiros tempos não foram bons, mas o Vitória demonstrou em alguns momentos desempenho para vencer ou empatar. E a gente tá falando aqui da bola jogada. Contra o RB foi um jogo ruim? Foi, mas eu tava conversando com o Paulo Noff, que foi muito mais questão individual de desatenção no primeiro tempo do que necessariamente desempenho coletivo, e que no segundo tempo o desempenho coletivo melhorou. Eu repito, isso aqui não garante que a gente vai ficar na Série A, mas é importante ver também que a gente, continuando a parte da tabela, além do desempenho, que a gente tem Fluminense em casa, que a gente sai para pegar o CAP, que não tá bem, que a gente pega o Corinthians no Barradão, que a gente sai para pegar o Criciúma, que a gente pega o Botafogo, que é complicado, mas aí tem o Fortaleza, que dependendo do que aconteça, já pode estar garantido no G4 e sem chance de título, é bom que se diga. Fortaleza hoje é o terceiro com 56. Fortaleza hoje tá a 6 pontos do quinto. Então, mantendo isso, chega na 36ª, muito provavelmente nessa margem aí, com grande chance de já estar com o campeonato resolvido. Já está no G4 e também não briga mais pelo título. A gente tem também o Grêmio, que para mim vai dar uma escapada aí, vai dar uma andada e vai fazer com que ele venha com o time alternativo, mas é questão minha, porque eu acho que o Grêmio vai ficar nesse bolo aqui onde tá o Vasco, de nem ir muito para cima e sem chance de cair. E no final, o Flamengo, que pode chegar também desinteressado. Enfim, o fato é que a tabela também te mostra motivos para acreditar, especialmente com o recorte recente dos outros, né, Paulo? Exatamente, Léo. E levantando uma outra bola aqui, abaixa aí, Léo, rapidinho, só pra gente ver os times que estão brigando contra a gente. A gente tá falando de um Corinthians que tem Depay, que tem Garro, que tem Romero, que trouxe Carilho, que trouxe José Martinez, que trouxe Hugo Souza. A gente tá falando de um Fluminense que tem Ganso, John Arias, Cano, Marcelo e por aí vai. A gente tá falando do Atlético Paranaense que tá lá embaixo, ótimo, que permaneça, que tem Mastriani, que tem Zapelli, que tem Esquivel, que tem Kaique Rocha, que tem Fernandinho. A gente tá falando, né, de um Grêmio que tá brigando ali também com a gente, ou até o momento, que tem Bright White, que tem Monsalve, que tem Soteldo, que tem uma galera. Então, por que eu tô falando isso? Não tô fazendo aqui o coitadinho que o nosso time é um time inferior, mas a gente tá falando de times milionários, de times que tem muito mais condições, muito mais patrocínios, muito mais investimento, e a gente tá fora da zona. A gente tá fora da zona para um Corinthians que tem Depay, essa galera toda, essa turma toda, que seria titular em grande parte do futebol brasileiro, que tá em 17º. A gente tá feito de Atlético Paranaense com o Mastriani, com o Esquivel, com o Zapelli, com o Canóbio, com essa galera toda que tá em 18º. Então, mesmo tendo investimento menor, mesmo tendo ali jogadores, né, que muitas das vezes não estão ali no hall, né, de milionário, como é o caso desses jogadores, a gente tá brigando, e a gente tá na briga, a gente tá fora da zona, a gente tá indo ponto por ponto, e esses times milionários estão sofrendo com Deus acudo. O que é que esse Vitória vai fazer, como é que vai ser esse Vitória, porque não desgarra. A gente não deixa eles passarem, a gente não deixa eles ficarem confortáveis no campeonato há mais de 15, 18 jogos. Então isso é também um motivo muito grande pra gente acreditar até o... Pois é, e principalmente é um Vitória que vem jogando, né? Vem jogando assim. Eu digo que o Vitória dificilmente vai fazer 90 minutos bons, mas o Vitória também não faz 90 minutos ruins. Eu acho que o grande ponto que a gente tem de debate hoje é que a gente joga 45, 50 não tão bem, e aí nos últimos 35, 40, 45 a gente consegue jogar. Mas eu vi, por exemplo, um Atlético Paranaense que, pra mim, contra o Fluminense ofensivamente, fez 90 minutos, 90 não, mas fez 70 minutos ofensivos ruins. Aí depois dos 15 do segundo tempo conseguiu jogar. Mas até nesse recorte de desempenho de tempo, eu vejo a gente na frente de alguns outros times. O próprio Juventude, que foi muito competitivo, tomou 5. Então eu vejo a gente também conseguindo competir em termos de desempenho, Paulo. O Atlético Paranaense nos últimos 14 jogos do Brasileirão só venceu 1. O Atlético Paranaense fez 6 dos últimos 42 pontos disputados do Brasileirão. 6 pontos apenas. É um aproveitamento de 14% nos últimos 14 jogos. Gente, 14 jogos é quase um turno. Sabe que é um turno praticamente você tem 14% de aproveitamento? Corinthians vence, não consegue sair da zona de rebaixamento, sempre fica ali no bolo. Né? O Fluminense deu uma leve desgarrada, mas se perder no Barradão já volta de novo a briga, a gente já cola de novo no Fluminense. Então, muitos times também que a gente pode olhar, mas o Fluminense melhorou, o Corinthians melhorou, mas estão ali na briga, galera. Estão ali na briga. Se a gente vence o Fluminense, a gente fica um ponto deles com tudo igual. Então, realmente é um campeonato do Vitória de recuperação. Repetimos, não é um campeonato que nos dá a certeza da permanência. Tudo pode acontecer. Mas é um campeonato que dá sim pra gente acreditar. Dá sim, até porque se acabasse hoje, estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, isso já é motivo suficiente pra gente acreditar. E tem um detalhe, outro ponto muito importante pra gente acreditar é que, infelizmente, em muitas oportunidades, em muitas não, mas acredito que em 2, a gente já caiu por número de vitórias.
Agora, aparentemente, o critério está a nosso favor. Se o CAP ganhar, passa em número de pontos de fato, mas aí fica 9 vitórias para 9 vitórias. O Corinthians tem 7 vitórias, o Vitória tem 9. O Juventude tem 8, o Bragantino tem 8, o Criciúma tem 9 também. Então a quantidade do número de vitórias é fundamental para um eventual desempate, porque se o CAP empatar, por exemplo, o seu jogo contra o Galo, ir para 32, vamos considerar aqui 32, ele não passa o Vitória. Se o Cuiabá ganhar, mesmo assim ele vai para 7 vitórias e não passa o Vitória também pelo número de pontos. Então a gente, por incrível que pareça, tem mais números de vitórias do que muitos times aqui do campeonato. O grande ponto é que a gente empatou pouco, mas pode ser que esse critério de vitória seja determinante no final também, Paulo, que para mim é o que vai acontecer. Para mim, vai se decidir o campeonato no número de vitórias. Eu acredito que sim, acho que esse número é muito importante, né? O Vitória é um time que tem muitas vitórias com relação aos seus adversários diretos, né? O Atlético Paranaense, lembrando que jogou do Atlético Paranaense, dependendo do que seja a rodada, pode não valer nada, tá? O Atlético Paranaense pega o Cruzeiro agora sábado, se perder a gente ganhar e não pegam mais. A gente chegaria ali a 35, eles permaneceriam com 31 ou 32 nessa empatar, e aí teriam que vencer o jogo atrasado para igualar o número de vitórias para passar da gente. Então, possa ser que no final das contas, se a depender dessa rodada agora de sábado, se eles ganharem, possa ser até que nem interfira. Ao menos ele chega ali, aí fica um ponto atrás. Enfim, então tudo isso mostra que não tem por que não acreditar. Se você acredita, você tá falando, mas o time não sei o que, não sei o que, me dê motivos para acreditar. A gente trouxe uns 5 aqui. A gente trouxe uns 6 aqui. Se você quer motivo para acreditar até o final, se você quer motivo para guerrear, para fazer o seu check-in agora, você falou, muitas das vezes você caiu aqui e falou, eu só queria de um motivo para fazer o meu check-in para sábado. Eu só precisava de algo, de um incentivo, de um apoio, de alguém para me dar esperança para fazer o meu check-in e ir sábado apoiar. Esse vídeo aqui é para você. Faça seu check-in e vá até o final. E o Vitória não vai cair. O Vitória não vai cair, tá? É isso, meu povo. Quero saber o que você achou desse vídeo aqui. Não esquece de apertar no gostei, de hype. E se você tem mais motivos pra acreditar, coloca aí se a gente esqueceu de algum. Quanto mais, melhor. Tamo junto e bote aí Vitória 2, Fluminense 0. Vai aparecer aqui a nossa transmissão, tá? Tamo junto, é nóis. Um abraço, valeu, fui.